Boa tarde, todo mundo, queridos parceiros da PHB Solar. Sejam bem-vindos a mais um treinamento da PHB. Hoje, falando um tema também muito interessante, muito pedido por vocês, que é a solução de problemas em campo dos status de falha nos inversores PHB Solar. Hoje vamos falar justamente por que o inversor se desconecta com frequência, às vezes acontece isso, por que às vezes o inversor acusa sobre temperatura, por que às vezes o inversor acusa sobre tensão. Então, todos esses conceitos que devem ser compreendidos por vocês, a gente vai tentar dilucidar hoje. Por favor, mais uma, Rogério. No dia de hoje estamos eu, Roberto Valer, que sou coordenador do Centro de Treinamento da PHB Solar, e me acompanha meu colega Rogério, que é o engenheiro de desenvolvimento dos produtos da PHB Solar. Por favor, Rogério, se apresente. Boa tarde a todos. Espero que vocês gostem aí desse nosso webinar. Vai mostrar vários assuntos bem pertinentes aos instaladores, e alguns casos até práticos de problemas de campo. Vai ser bem interessante. Bom, antes de começar com o webinar, assim, quero convidar todo mundo a nos seguir no nosso canal de YouTube. Todos os webinars passados já estão no nosso canal de YouTube. Quem estiver assistindo também, etiqueta a gente nas nossas redes sociais, mostra para os seus clientes que você está se capacitando cada dia mais, estão aprendendo novos conhecimentos. E falando da PHB Solar, né, quero lembrar a todos vocês que somos uma empresa com 35 anos, né, de pioneirismo e competência tecnológica. O DNA da PHB Solar é justamente a inovação. Então, estamos sempre desenvolvendo, escutando o mercado, testando e vendo novas soluções para oferecer para vocês. Mais uma. E tudo isso, estamos sempre aqui disponíveis para atender a vocês com os melhores produtos, com um atendimento comercial que vai ser melhorado ainda mais com o lançamento da plataforma 2.0. Aguardem as novidades, né? Que essa plataforma inclui novas funcionalidades, você vai conseguir fazer orçamentos de todos os tipos de estruturas, né? Não somente as estruturas de telhado. Então, daqui uma semana que vem, ou na próxima semana, já temos uma novidade sobre isso. E lembrando que sempre, né, nossa engenharia está aqui para ajudar e auxiliar vocês em qualquer coisa que acontecer, tá? Temos nosso canal de assistência técnica e justamente para que vocês comecem a identificar alguns problemas já em campo, sabem como solucionar esses problemas, vamos a começar essa palestra hoje. Por favor, Rogério. Ok, boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela presença de todos nesse nosso webinar. Então, como eu falei, nós vamos abordar vários assuntos pertinentes de problemas de campo e de, vamos dizer, falhas de inversor, falha de instalação, e isso vai auxiliar bastante nossos parceiros. Então, nossos inversores, as características de destaque, né, nós temos ofertamos inversores com excelente qualidade, todos os nossos inversores possuem certificação no Inmetro, que isso é muito importante, tá? Que isso garante que ele atende todos os requisitos da rede brasileira e também que ele atende também todos os serviços ancilares que podem impactar vamos dizer, no sistema elétrico no futuro, com o acréscimo do potencial de energia fotovoltaica no sistema integrado nacional. E todos os nossos inversores possuem um software exclusivo de configuração, tá? E possuímos também assistência técnica localizada no Brasil. Aqui, sempre os nossos modelos, né? Linha XS, 1.500 e 780 watts, o 3.000 NS, 3.000 watts. Esse novo inversor 3.000 DNS é para redes, ele tem a saída 127. Então, o status desse inversor ele está sendo testado, está no laboratório para a gente obter o Inmetro e poder iniciar as vendas. Mas no futuro bem próximo nós ofertaremos esse inversor que é para várias redes aqui, vários locais do Brasil que possuem rede monofásica apenas 127 volts. O inversor de 5.000 watts é bastante conhecido e o
nosso lançamento, que já está disponível, inversor bem aguardado pelo mercado, PHB 8500 MS. Esse inversor é bem interessante, que ele chega, a potência de saída dele máxima a 9.350 watts. Então, você pode, ok, fazer várias configurações. Ele possui três MPPTs. Então, é um inversor muito flexível para redes monofásicas. A nossa linha, nós possuímos uma linha trifásica para a rede 220, 127, bem ampla, tá? Temos inversor de 12K, 14K, 20K, 35K e 50K. Todos esses inversores, menos esse 14K, permite você configurar, habilitar ou desabilitar o neutro, para você economizar cabo na hora da instalação. E também são bem flexíveis, todos com mais de um MPPT, tá? Que nem no inversor, nosso lançamento 50K, é um dos inversores de maior potência na rede 220, 127, possui 13 strings, 4 MPPTs, e atenção, todos os nossos inversores 220, 127 possuem entrada 800 volts, ok? Para que eu possa ter uma alta eficiência, ok, de operação. Por isso, nós reduzimos essa tensão máxima de operação. A continuar nossa linha trifásica 380, 220. Aqui, esses três modelos, o 3660 e 75K, 85K. O 75K é para o limite máximo de microgeração, 85K para plantas grandes, ok? 60K MT, também um inversor bem aceito no mercado, e um inversor muito bem aceito é o 36K, com 3 MPPTs, também com string box integrado, e todos os inversores possuem certificação no Inmetro, tá? Isso aí, como eu falei, é bem importante, que dá mais segurança para o cliente, e também que o inversor está configurado correto para ele opera nas condições brasileiras, tá? Porque quer queira, quer não, os certificados internacionais não são testados em 60 Hz, então sempre tem algum detalhe que o teste feito para atender o Inmetro possui particularidades que garantem que o inversor vai funcionar corretamente na rede brasileira. Então, começando agora aqui nossa apresentação, tá? Um primeiro status, tá? E, na verdade, não é isso aí a gente não pode falar que é um status de falha em inversores, porque o que ocorre nesse caso é a inversão da polaridade. O que ocorre com o inversor quando você inverte a polaridade? No caso aqui, nessa figura, o pino aqui macho é o positivo e esse é o fêmea negativo. No caso aqui ocorreu a ligação errada, tá? De positivo e negativo foram crimpados errados. Atenção que o pino fêmea aqui do MC4 conecta no pino macho e no conector plástico macho, e o pino macho conecta no pino MC4 fêmea, ok? Então, o que vai ocorrer nessa hora que eu ligar a polaridade invertida? Internamente, tá? O inversor possui ele possui um circuito do boost na entrada, tá? E ali você tem um IGBT. Esse IGBT, o que protege o inversor de não pifar quando eu ligo com a polaridade invertida. Então, esse IGBT que está ali no boost de entrada do inversor, vamos dizer, ele tem um diodo reverso intrínseco, tá? Ligado vamos dizer, em antiparalelo, tá? Com o anodo aqui no negativo, o anodo aqui no negativo, positivo no catodo. Então, quando você conecta o inversor com polaridade invertida, toda a corrente vai fluir por esse diodo interno do inversor, você vai simular ali, vamos dizer, é a mesma coisa que você aplicar um curto-circuito no seu sistema, tá? Então, nessa hora, o seu display não vai ligar e você vai estranhar, né? Poxa, meu inversor não ligou, estou com problema. Aí começa, vamos dizer, caçar os problemas. Você tem que também ter muita atenção, tá? Para na hora aqui da inversão de polaridade, o seu cabo pode estar conectado correto,
mas a inversão foi feita lá em cima, lá no string, lá na associação, lá no telhado, ok? Como proceder dessa maneira e como descobrir? Antes de ligar o inversor, conectar os cabos do inversor, coloque a ponteira positiva em tensão CC do voltímetro, ok? A ponteira vermelha no positivo, a ponteira preta no negativo, não pode aparecer aqui o sinal negativo, ok? Isso indica que a polaridade está correta. Dados aqui, detalhes importantes para vocês levarem em consideração. Nunca desconecte o cabo, ok? Se o inversor não ligou, nunca desconecte o cabo com a chave do string box CC ligada. Por quê? Aqui você está numa condição de curto-circuito. Se você sacar o cabo e não abrir a chave CC, você vai abrir um arco, vai danificar um conector e pode até pegar fogo aqui no conector, ok? Então, antes, o inversor seu não ligou. Primeira coisa que você faz, desliga a chave CC. Mesmo assim, por precaução, se você tiver um alicate amperímetro, meça a corrente, ok? E meça a corrente que está passando aqui, mesmo com o seu inversor desligado, porque na condição de curto-circuito, aqui a tensão é zero, mas a corrente, ok, do módulo, se tiver irradiância máxima, eu vou estar passando aqui 8 amperes nesse string, então eu vou ter problemas se eu desconectar esse cabo sem eu verificar com o alicate amperímetro CC se eu possuo corrente aqui, ok? Outros dados interessantes, que nem esse string box aqui do inversor de 5 kW, que eu tenho 2 MPPTs. Eu posso inverter a polaridade em só um dos MPPTs. Então, aí o que vai ocorrer? Esse MPPT eu vou aplicar um curto interno do inversor, não vai funcionar, agora meu inversor vai ligar, ok? Por essa outra entrada que o meu MPPT está ok. Só que eu vou achar que está tudo bem e pego, vou embora e não analiso todos os parâmetros. Então, quando você liga o inversor com MPPTs múltiplos, sempre verifique aqui no display, ok? Se a tensão VFV, ok? VFV1 e VFV2, nesse caso do inversor de 5 kW, se você está tendo as duas tensões e se ela corresponde à associação sua dos módulos que você fez, ok? Porque senão o que vai acontecer? Eu vou ligar, vou achar que vai estar tudo bem, mas está invertida a polaridade do meu string. Meu inversor vai gerar só metade, ok? Então, sempre verifica a tensão no display do inversor se ela está correta. Para inversores trifásicos, ok? Muito cuidado. Eles possuem, os inversores trifásicos de 35K MT, da linha MT, eles possuem fusíveis internos. Esses fusíveis porque eu tenho mais de três strings em paralelo. Então, a 16690 fala que eu tenho, acima de 2 strings paralelos, eu tenho que usar fusíveis. Se você colocar um string desses 3, por exemplo, tem um MPPT com 3 strings, se eu inverter a polaridade de um desses strings, eu vou queimar aquele fusível interno do string box interno. Então, isso aí vai me trazer problemas. Então, interessante, antes que você conecte, ok? Os strings do inversor, separe corretamente todos os strings, verifique se todos os MPPTs estão com as tensões corretas, ok? Mesma tensão para cada MPPT, vê que você não associou nenhum cabo errado, ok? Nenhum string errado, você não paralelou nenhum MPPT com quantidades diferentes de módulos, ok? E, se possível, medir a tensão, a polaridade, como essa foto. Okay? É sempre interessante, após você fazer então a conexão, todas as conexões, se está fazendo o comissionamento, verifique a tensão de entrada de cada MPPT pelo display, você consegue pelo parâmetro VFV, tensão fotovoltaica, ok? Nunca saia... Sim? Desculpa, só para... Desculpa, acho que já estava terminando, mas ia comentar só uma pequena coisa. Que essa fotografia que mostrei com a string box, né? Isso é uma fotografia que chegou, né? Justamente foi a consulta do integrador nosso, né? Que perguntou por que o inversor não estava funcionando.
quando o suporte técnico começou a ver as fotografias, analisar o caso, o que tinha acontecido, né? Só para comentar. Por praticidade do integrador, ele desmontou a string box, virou a caixinha, né? Para ter os preensacados por cima. E no momento de desmontar a caixinha, ele nos atentou justamente às polaridades de cada dispositivo. Então, foi por isso que ele teve essa bagunça que você está mostrando aí. Sim, sim. Mas nossos integradores, todas as string box estão devidamente identificadas, tá? Então, é uma coisinha mais, assim, reforço para a maioria. Seguir justamente o que está, as identificações estão aí, o positivo, o negativo, né? E antes de fazer qualquer ligação, como o Rogério já falou, identificar os cabos que você está ligando. Então, uma vez que você fez todo o serviço lá no telhado, você desce com os cabos, antes de fazer qualquer ligação, mesmo na string box, identifica, esse par, esse aqui é o positivo do string 1, esse aqui é o negativo do string 1. Coloca uma etiqueta. Igual com as seguintes strings. Isso vai ajudar muito vocês, porque às vezes, inclusive, tá? Vou contar uma coisinha mais de experiência de campo. Vocês fazem a instalação. Daqui a um ano, vocês vão ter que revisar uma questão. Se vocês identificaram tudo certinho, a tarefa manutenção vai ser muito mais prática para vocês, né? Que estar na hora tendo que conferir novamente porque você não fez da primeira vez. Então, sempre identifica todos os conectores, todos os cabos que você está utilizando. Desculpa aí, Rogério. Ok, isso. Obrigado, Roberto. Valeu. Aqui um outro, vamos dizer, nós temos aqui um outro status de falha, que é o sobretensão. Na verdade, o display escreve sobretensão FV, que é o sobretensão na entrada do inversor. Então, você tem que sempre se atentar à máxima tensão, ok? A sua tensão de VOC máxima, ok? Do seu string nunca pode passar a tensão máxima de entrada do inversor. Um caso bem prático aqui, tá? No inversor de 3.000 watts, a tensão máxima CC deles de entrada é 500 volts, ok? Aqui no próximo slide, se você, nós sempre calculamos, ok, o VOC para uma condição crítica. Aqui nós estamos fazendo um exemplo de cálculo aqui. Se você pegar esse fator aqui, ó, temperatura, o coeficiente de temperatura de menos 0,28 por grau centígrado, ok? E você for calcular, ok? Através dessa fórmula, você vai verificar que a tensão do seu módulo, ela eleva com a redução da temperatura, tá? Então, aqui com 25 graus, ok? Eu tenho 51,89, tá? De tensão. Se eu colocar aqui, por exemplo, 10 módulos em série, quando eu tiver 10 graus, eu vou ter 518,9 volts. Isso ultrapassa a minha tensão máxima de entrada. Então, aqui, por exemplo, aqui com um módulo de 400 watts da Dinko, eu não posso colocar 10 módulos em série. Vamos dizer, está sol naquele dia, a temperatura caiu, mas os dias frios, ele vai alarmar sobretensão FV e não vai conectar a rede. Então, nesse caso, ok? Considere sempre a temperatura mínima, tá? A gente geralmente considera aqui até 0 graus para dimensionar quantidades máximas e mínimas de módulos por string. Então, aqui, nesse caso, quando eu tenho 10 módulos de 400 watts, eu tenho que paralelar 2 strings, ok? Vai ser uma string box, 2 entradas, uma saída no inversor de 3.000. Um erro muito frequente, vamos dizer, que os clientes perguntam muito e às vezes até eles reclamam, que está dando essa falha isolação, mas isso é vamos dizer, uma proteção, tá, que o inversor tem para que o seu cliente não, vamos dizer, não tome, vamos dizer, nenhum choque quando ocorre, vamos dizer, essa falha, proteger o seu cliente e o instalador de falhas, tá? Quando rompeu, a sua isolação rompeu. O que seria isso? Toda vez antes do inversor conectar à rede, ele mede a resistência entre o terminal positivo dos strings
e o terminal negativo dos strings, tá? Essa corrente, ok? Essa corrente não pode ser superior a 30 miliamperes. Então, para cada tensão máxima de inversor, tem uma resistência. Tem inversores que essa resistência limite é 14K, outros são outros valores. Então, aqui o inversor, por que ele faz isso? Que ele vai, se, por exemplo, vamos ver aqui a segunda foto aqui, ó. Se sem querer durante a instalação, um dos meus cabos, ok? Ele foi prensado e está conectado na minha estrutura, o que vai ocorrer nessa hora? Se o meu cliente colocar a mão aqui na estrutura, ele vai tomar um choque, ok? Então, o que ocorre nessa hora? Como o inversor detecta isso? Qual é o primeiro, vamos dizer, o que você tem que fazer para garantir que essa proteção funcione? Primeira coisa, você tem que potencializar toda a sua estrutura. Então, você tem que fazer o aterramento de toda a estrutura, e descer com esse cabo de terra e ligar no terra do string box ou no mesmo terra do inversor, porque se você não fizer isso, o inversor ele mede a resistência do positivo de todos os strings para o terra e do negativo para o terra. Se você não equipotencializar toda a sua estrutura e levar ao terra, o inversor não vai conseguir medir, ok, e detectar essa falha. Geralmente, como ocorrem essas falhas? Que módulo quebrado, alguns dias atrás, a gente pegou uma foto de uma instalação de alguns concorrentes e ele passou um parafuso, ok? Do lado de baixo do módulo e esse parafuso rompeu, ok? Rompeu aqui a proteção, aqui o backsheet do módulo e a falha de isolação estava correndo por ali, ok? Que nem casos também, os que ocorrem mais em campo, seria, vamos dizer, passando o cabo por baixo da estrutura, você aperta o parafuso e prensa sem querer, ok? Então, esse é o caso que mais ocorre dessa falha, tá? Também já ocorreram alguns casos dessa falha em inversores que já estavam funcionando durante um bom tempo. Aí, o que a gente descobriu? A gente descobriu que tinha entrado água no eletroduto do inversor e isso estava reduzindo a resistência e dando entre positivo e negativo, e isso que dava falha. Então, sempre vamos dizer, sempre atente-se a isso, ok? Sobre essa falha. Imagina lá, você tem um string lá com, vamos dizer, 700 volts de VOC e você, sem querer, rompeu e está plugado aqui na estrutura. Você ligou seu positivo aqui na estrutura, então está vivo aqui esse terminal, a estrutura metálica. Ela tem aqui o anodizado, mas se você encostar em algum ponto do seu, que você fez o aterramento, ou algum ponto que tenha quebrado o anodizado, você vai poder tomar choque aqui. Então, atente-se bem a isso. Como detectar essa falha? Pela norma NBR 16274, vocês poderiam utilizar um megômetro, tá? Para medir essa resistência. O que o megômetro faz? Você seleciona uma tensão, ele aplica, você ajusta aqui através desse, vamos dizer, desse potenciômetro, a resistência que você quer que ele apite. Por exemplo, você coloca 50 quiloohms aqui. Se você aperta esse botão vermelho, ele aplica essa tensão, ok? Verifica se aplica uma tensão aqui, nesse caso desse nosso megômetro, de 500 ou 1000 volts. Então, ele aplica essa tensão e verifica se a resistência, ok? Nesses terminais, entre aqui no caso terra e o negativo, se ela está abaixo dessa resistência. Como a maioria dos clientes não possuem um megômetro, existe um teste bem mais prático para você detectar a falha isolação. Qual seria esse teste? Você medindo a tensão de todos os terminais positivos para o terra e de todos os terminais negativos para o terra. Você coloca o seu voltímetro, então, em CC, tá? Corrente contínua, tensão contínua, no caso, e você verifica essa tensão. Se essa tensão, quando você o inversor desconectado da rede, tá? Mas o seu aterramento já tem que estar todo feito. Então, o que você faz aqui, por exemplo, aqui nessa figura? Você
conecta aqui no negativo e mede para o terra e mede a tensão, ok? Do seu string em relação ao terra. Como o módulo tem uma alta, vamos dizer, ele vai até 1.500 volts, ali uma tensão máxima que ele opera, de isolação, vamos dizer, você não teria que aparecer nenhum potencial ali. Na verdade, pela impedância do módulo, às vezes pode aparecer um potencial ali de 30 volts, dependendo da associação do string, 20 volts, mas essa tensão nunca vai corresponder à tensão do string. Se você, em algum caso, mediu essa tensão e, por exemplo, vamos aqui, fazer um caso prático. Você pegou o terminal positivo e mediu para o negativo e deu 300 volts CC e essa tensão não caiu. Opa, estou com falha. Então, aqui você já está apresentando falha. Quando você mede do positivo para o terra e você detectou essa tensão elevada e ela não reduziu, tá? Não foi reduzindo, a sua falha é no terminal negativo, tá? O seu terminal negativo está com fuga para a estrutura, ok? Ele que está conectado ao terra. Isso aqui engana um pouco os clientes na hora de interpretar. No caso, se você medir a tensão do terminal negativo para o terra, e aqui não apareceu uma tensão, por exemplo, de 30 volts, e ela for reduzindo com o tempo, apareceu uma tensão fixa aqui, por exemplo, 500 volts CC, ok? Aparecer a tensão do seu string aqui. Onde está a falha? Está no terminal positivo desse string. Atenção, se eu tenho, por exemplo, inversores com mais strings em paralelo, então tenho que abrir, ok? Abrir minha chave CC, aí no caso com minha chave CC aberta, que, por exemplo, imagina no inversor de 25 kW, eu tenho 3 strings em paralelo. Então, para eu detectar essa falha medindo, ok? Para eu detectar essa falha, o que eu tenho que fazer? Através da medida de tensão, tem que abrir a chave CC. Por desencargo, se você puder fazer isso, medir a corrente em todos os strings, se todos estão zerados. Nesse caso, está tudo zerado, nesse caso que eu falei do inversor de 25K, eu tenho 3 fusíveis aqui. Eu puxo, ok? Os 3 fusíveis, ok? Desse lado do positivo e do negativo, e meço aqui do lado de baixo, ok? Do meu porta-fusível. Isso garante que eu consigo encontrar, se eu tiver uma tensão fixa ali, qual dos strings está com falha isolação, ok? Isso é muito importante porque é a proteção do seu cliente e do instalador também. Okay? Perda de rede. Essa aqui é uma falha também bem trivial e que ocorre, mas quando o inversor tem 2 falhas relacionadas a problemas com a rede, seria o perda de rede. O perda de rede seria o quê? Você não tem tensão ali na saída do inversor, ok? Então, isso aí pode ocorrer vários problemas, né? Você pode ter um cabo rompido, ou problema no disjuntor, na conexão do disjuntor, ok? Para você resolver esse problema de uma forma rápida, ok, também você pode, por exemplo, comprar um inversor de ali você, não, nesse caso daria outra falha. Para você resolver esse problema, tá, o que você deve fazer? Desconecta, ok, claro, desliga o disjuntor CA, desconecta o conector CA dos inversores monofásicos e você, por favor, meça a tensão, ok, no conector CA que está conectado no inversor. Vê se a tensão entre fase e neutro está correta, nos monofásios 220 volts, e verifica se você não trocou uma das fases com o terra, então verificar a ligação fase neutro ou fase terra, se não está invertido, desculpa, o cabo de fase com o terra, tá? E também sistemas que são bifásicos, verificar se o terra não está também invertido com o neutro, tá? Então, isso aqui é um defeito mais prático para a gente encontrar. Então, tenho
tensão 0 aqui no meu conector CA, o cabo invertido, então ocorre essa falha. Agora que a gente chegou, acho que num dos temas mais, vamos dizer, curiosos, e que nós temos mais problemas em campo, tá? Qual seria esse problema? O problema de falha tensão CA, de sobretensão na rede CA. Então, aqui, vamos prestar bastante atenção nesse caso que muitos clientes falam, o inversor eleva a tensão da minha rede, a minha rede está com problemas, chega meio-dia, meu inversor desconecta. Então, vamos aqui tentar entender esse comportamento do inversor, tá? Então, o inversor sempre ele injeta corrente na rede, ok? Então, por exemplo, vamos aqui pegar essa fórmula aqui, tá? Essa aqui na lei das malhas aqui. A tensão na saída do inversor, ok? Ela é igual à tensão de rede mais a tensão na queda, ok? Do cabo de ida e do cabo de volta, que a gente está falando de sistemas monofásicos, ok? Então, aqui, ó, por essa fórmula aqui, ó, o que eu posso interpretar, ok? Se minha rede é fixa, ok? Minha rede é 220 volts, a tensão do inversor vai estar diretamente, vamos dizer, lá no quadro geral da residência, que está sempre 220 volts cravado. E a tensão aqui no inversor sobe quando ele injeta. Mas eu meço aqui e está baixo. Está baixo, não, está nos parâmetros aqui, ok? Do inversor. Então, o que ocorre nessa hora? A gente, para calcular a tensão, então, a tensão no inversor está diretamente relacionada com a queda dos cabos, ok? Dos cabos aqui de saída do inversor, os cabos CA. Então, o que ocorre? Como se calcula a tensão, a queda aqui no cabo, ok? Então, a lei de Ohm. Tensão no cabo é corrente vezes a resistência aqui do cabo, ok? Como que eu posso calcular isso de um jeito prático? E vamos aqui também dar mais uma olhadinha para interpretar, ver se vocês entenderam, ok? Ó. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, por exemplo, 1 ohm, tá, ok? É uma resistência bem alta, aqui, e está passando 10 amperes aqui de corrente, ok? Na saída do inversor. Então, aqui minha resistência aqui é 1 ohm, eu estou passando 10 amperes. Eu vou ter aqui 10 vezes 1, 10 volts. Então, eu vou ter 10 volts de queda aqui, 10 volts de queda no cabo, no outro cabo. E o que isso aí vai dar? Qual vai ser a tensão no inversor? Então, por exemplo, passando 10 amperes, eu tenho essa queda de cabo. Aqui eu tenho 220 na minha rede, está tudo ok. Mais 10, 220. Eu tenho 240, ok? De tensão na saída do inversor, ok? Então, o inversor não ele não fez subir a rede nesse caso, ok? O que ele fez? Ele só quis injetar na rede, ele está fazendo o papel dele. E isso vamos dizer, um efeito avalanche, que quanto mais ele injeta, mais corrente ele injeta, a minha resistência também, vamos dizer, fixa, mais a tensão sobe, mais a tensão de saída do inversor sobe. Então, isso aqui é um ciclo, tá? Vamos dizer que como se fosse um ciclo que, quanto mais potência eu injeto, maior a tensão no inversor. Então, vamos aqui pegar um caso prático, tá? Antes aqui da gente ir para o caso prático, o inversor, o que vai acontecer nessa hora? Ele vai injetar, vai chegar na potência máxima, vai mostrar falha, tensão de rede. Aí o que vai acontecer? Ele vai se desconectar. Quando ele desconecta, a tensão, a corrente é zero na saída, eu não tenho essa tensão, nem essa, ok? Vai estar zero aqui, ó. Eu vou ter a tensão de rede no inversor. Então, o inversor se desconectou, volta a ter o 220. Aí ele começa a injetar, aguarda 180 segundos, injeta de novo e fica nesse ciclo interminável, tá? Então, a primeira coisa que você tem que ver, você tem que verificar primeiro qual que é a sua tensão de rede, tá? Eu já vou mostrar em breve o nosso software
de configuração, tá? Fora isso, você tem que calcular todas as quedas, ok, dos cabos CA, você tem que levar isso em conta, e a queda de tensão aqui, parâmetros interessantes de queda de tensão CA. Na saída, ok, não pode ultrapassar ali 4% da sua tensão de saída. Vamos aqui para um exemplo prático, ok? Um outro detalhe que você tem que levar em consideração para calcular a queda do cabo, tá? Que ocorre, vamos dizer, em muitos clientes, o que é? Existe diferença, isso aqui é um caso prático, tá? O cliente utilizou um cabo de alumínio, ok? Numa distância de 120 metros. Atentem-se, um cabo de duplex, aqui, ou triplex, de alumínio, de 16 milímetros, ele tem essa resistência por quilômetro, 1,91 ohm por quilômetro. Se você comparar essa resistência com um cabo de cobre, um cabo de cobre de 16 milímetros, esse valor aqui é 1,21. Então, o cabo de alumínio, já vamos dizer, a resistência dele, aqui nesse caso, é 57% pior que um cabo de 16 milímetros, ok, de cobre. Então, se o seu cabo for se eu utilizar um cabo de alumínio, então aqui eu teria que, vamos dizer, para ele se equivaler a um cabo 16 de cobre, eu teria que usar um cabo aqui de 25 milímetros, que essa resistência aqui chega praticamente a mesma do 16 de cobre. Então, o material que você utiliza, você tem que levar isso em conta, ok? Então, vamos pegar aqui esse caso prático, ok? Então, o que aconteceu aqui? Deixa eu ir mais um slide para frente. Olha o que aconteceu. O cliente mediu aqui, tinha 2 inversores de 5 kW, ok? Na mesma planta. Ele mediu aqui na saída do inversor, vocês estão vendo aqui, ó, 270 volts CA, ok? E lá na rede, ele mediu 252 volts. Então, vamos analisar esse caso aqui. Vamos ali pegar, então, os parâmetros. Vamos lá. A distância do inversor para o padrão era 120 metros, ok? Tá? Aqui, então, vamos aqui para os cálculos práticos. Aqui, peguei aqui, então, tinha 120 metros de cabo 16 milímetros de alumínio. Eu tenho essa resistência por quilômetro. Se eu dividir esse valor por 1000, eu tenho a resistência por metro. Então, minha resistência por metro aqui seria 1,91 miliohms, aqui, vamos dizer assim, minha rede monofásica. Então, que conta que eu faço? 120 metros. Como eu calculo minha resistência? 120 metros, 2, por quê? Eu vou estar calculando a minha resistência de ida e de volta, ok? Então, vezes 2, vezes a resistência por metro. Eu tenho 0,4584 ohms de resistência em todo esse trajeto, ok? Vamos calcular agora quanto eu tenho de queda de cabo. A resistência, que é 0,458, a corrente do inversor que estava chegando naquele momento, aqui você considera sempre, desculpa, a corrente máxima do inversor. Ele é um inversor de 5 kW, a corrente máxima, tinha 2 inversores, a corrente máxima em 220 seria 45,6, que é 2 vezes 22,8. Mas como aqui a minha tensão já estava elevada, eu estava limitando minha potência em 5 kW, corrente medida prática devido à elevação da tensão era 40 amperes. Então, multipliquei aqui, deu 18,33 volts de queda aqui no meu cabo, ok? Então, se a gente pegar, analisar, aqui eu tenho 252, está praticamente os 18 volts, vai dar essa tensão, ok? Um caso bem prático e bem que ocorreu aqui. Ó, se eu pegar, então, a tensão no cabo 1 e 2, que é aquela conta que a gente fez, e somar aqui com o valor da rede aqui, que seria 252, que também está elevada, tá? Mas áreas rurais aqui geralmente é 254. Aí o que ocorre? Aqui, na conta aqui, a gente verificou, calculou e verificou que o cálculo bateu com a prática, tá? Então, o cliente aqui, para melhorar, ele tem que trocar, porque esse cabo
para que, vamos dizer, essa queda de tensão não passe de 4% da tensão, ok, aqui da rede. Aqui, um outro detalhe importante, se esse aqui eu tivesse agora um inversor trifásico, o que eu mudaria nessa conta, ok? Nessa conta aqui eu mudaria aqui, não colocaria 2 aqui, tá? Eu não colocaria 2, colocaria só aqui raiz de 3, aí eu obteria a resistência e de volta do meu sistema trifásico, tá? Então, nessa conta aqui, a gente já calculou a resistência, tá, dos dois cabos, ida e vinda. No sistema trifásico, troca aqui por raiz de 3, você vai obter a resistência em todo o seu trajeto. Em inversores trifásicos, claro, isso aqui é um caso que a gente conseguiu isolar a situação, mas existem casos que o inversor, vamos pegar um caso prático aí, um inversor de 60 kW, começou a desarmar, tá? Subia a potência, chegava ali mais ou menos nos 10 kW, dava falha rede. Isso é um cenário difícil de você pegar. Então, se você tiver inversores trifásicos, até nos monofásicos, e você não consegue parar o seu sistema para você analisar, o que você faz? Isso é uma boa dica, tá? Funciona bem em campo. Você ajusta o limite de potência do inversor, nós temos isso em todos os inversores, para um fator, tá? Geralmente é desabilitado, você ajusta num fator, por exemplo, se olha um inversor trifásico, ele está chegando lá a 10 kW, vamos dizer, um inversor de 60, chega 6 kW, desarma, ok? Toda vez que ele vai injetar na rede. Então, você vai lá, no limite de potência, coloca 10%, que seria o 6K, no limite de potência, um pouco abaixo, 8%. O inversor vai injetar um pouco menos de potência antes de chegar naquele valor que você viu no display, que ele desarma de potência, ele vai ficar parado naquele, vamos dizer, antes de desarmar, ok? Se desarmar ainda, você reduz ainda mais o limite de potência, o inversor vai ficar naquele patamar, e nessa hora você vê no display do inversor, o médico multímetro na saída, o que está errado. Esses dias a gente pegou um problema que a tensão do inversor estava subindo em apenas uma das fases. A gente procurou e não estava, vamos dizer, o valor que estava subindo estava vindo até um quadro. Então, quando você mede no inversor e a sua tensão de saída do inversor, aqui, por exemplo, dá um valor, aqui praticamente no seu quadro também dá um valor, quase o mesmo valor, então o problema não é dentro da residência do cliente, é para fora. No caso, esse cliente, o problema dele era no pingador, tá? Onde entra o cabo, uma das fases estava com a tensão elevada, onde entra o cabo de rede da concessionária no estabelecimento. Então, ali tinha um dos cabos no pingador, ali naquela curva ali, um dos cabos estavam frouxos, ele apertou, então o aperto desse cabo já resolveu o problema, mas ele conseguiu simular e achar onde estava o problema. É algo bem prático que apenas a PHB possui, tá? A gente possui o software de ajuste do Prodici. Esse software é muito interessante, ele permite que você configure um inversor, tá? De forma prática, ok? E rápida. Você não precisa de senha master para ficar configurando o inversor, você de forma rápida pluga um cabo USB-AA em todos os inversores, com a exceção do inversor XS, que você tem um cabo especial com conversor serial, mas também é uma interface AA, USB-AA, só tem seu conector, tá? Tem um lado inversor e lado laptop. Então você conecta, aperta conectar, ele mostra a configuração padrão. O sobretensão de saída é mais 10% dessa tensão padrão e subtensão menos 20%. Okay? Então, por exemplo, aqui na minha casa, a rede 240, 120. Todos os inversores saem da PHB configurados em 220 volts. Então, se eu conecto o inversor aqui, qualquer variação mínima da rede, o inversor vai ficar desligando. Então, eu conecto o cabo USB, ok? Na interface USB-A do inversor e na interface A do laptop, abro o programa, dou um conectar, seleciono 240, o tempo padrão é 180 segundos, aperto em configurar, ele
configura automaticamente todos os parâmetros do inversor, ok? Sem nenhum problema para o cliente. Inversores com potência maior, desculpa, também são configurados a curva de fator de potência acima de 3 kW, a curva de fator de potência e todos os parâmetros. Esse software ajuda muito na hora do comissionamento. Se o pessoal da concessionária pergunta qual é o ajuste do seu inversor, você só precisa conectar o cabo USB e mostrar esses parâmetros. Aqui no caso, meu inversor está conectado, está configurado em 220, atraso 180 segundos, vamos configurar. Aqui, atente-se, como eu falei, né? Se o inversor tiver todos menos a linha XS, eu uso um cabo USB AA, abro aqui, desconecto aqui o Wi-Fi, tá? O meu módulo Wi-Fi, conecto aqui no inversor, minha rede tem que estar desligada, ok? Ligo apenas o lado CC, conecto o cabo entrada A e a outra no laptop, deixo em USB, faço configuração. No XS, desculpa, tenho que escolher a porta serial e utilizar o cabo da forma correta. Então, um lado dele vai estar escrito inverter, o outro vai estar escrito computador. Você tem que seguir a sequência a encontrar a porta serial, mas o procedimento de configuração é feito automaticamente. Interessante aqui, tá? Que nesse inversor de 5 kW, eu já tenho a curva aqui de fator de potência já configurada. O interessante é que todas as configurações, tá? Elas são de responsabilidade da PHB. Então, você aperta configurar, aqui o software automaticamente altera todos os parâmetros. Você não precisa ir lá configurar nem o sobretensão, nem o subtensão. Para cada tensão selecionada e configurada, todos esses parâmetros são alterados automaticamente, facilita a vida do integrador. Sobre a temperatura. Então, aqui é um caso um pouco raro de ocorrer, ok? Mas você atende sempre a distância, ok? Do manual. Entre inversores, que nessa instalação, o string box colado do inversor, o quadro CA também colado no inversor, não estou respeitando as distâncias mínimas. Aqui nesses inversores não possuem ventilação, que é feito por convecção, ok? O ar entra por baixo e sobe, mas eu tenho que respeitar essas distâncias. Aqui um exemplo de uma excelente instalação, ok? Com cobertura, ok? Os raios solares nunca podem atingir o inversor diretamente, então aqui você está protegendo aqui o inversor e respeitando o distanciamento. Também todos os inversores estão siga à risca esse distanciamento. Se tiver um lugar um pouco mais complexo e você tem que ligar os inversores numa parede que não tem essa distância, você pode colocar o inversor um pouco mais para cima, o outro inversor um pouco mais para baixo, ok? Na diagonal aqui vai passar a distância e você consegue vamos dizer, colocar em espaços reduzidos com vários inversores. Outro detalhe, né? O inversor ele possui o derrete térmico. Nos inversores de trifásicos maiores, meu derrete, na linha MT, meu derrete térmico, ok, começa com temperatura ambiente de 50 graus. Então, se eu tiver temperaturas de 50 graus, e o inversor com potência máxima, só acima dessa potência eu começo a reduzir a potência de saída em função da temperatura, ok? Para o inversor não entrar em colapso. Então, antes de ocorrer uma sobretemperatura, o inversor já está se autoprotegendo disso. Eu coloquei em condições que não são corretas. Chegou a uma temperatura elevada, o inversor começa a reduzir a potência de saída automaticamente, ok? Para reduzir a temperatura interna e manter ele em operação correta, não indo para uma condição que ele possa ser danificado. Em alguns casos, tá, os nossos ventiladores possuem P68 e também proteção com antipoeira, mas alguns casos necessita, vamos dizer, uma limpeza periódica em lugares com muita poeira. Então, você desliga o inversor, desenergiza o inversor, espera 10 segundos, você desconecta aqui, desparafusa aqui esses dois parafusos superiores e inferiores, abre a lateral do inversor e limpa com ar
comprimido e com pincel os ventiladores, se você tiver um problema, ok? Problemas de conexão Wi-Fi. Nesses casos, tá, onde o seu LED power fica piscando 2 ou 4 vezes, você ou está com falha no servidor da PHP ou falha no roteador local, tá? Então, algumas soluções para resolver esse problema, vamos dizer, sem errada do Wi-Fi, mas aí você não finaliza o processo todo de configuração. Portas bloqueadas, esse é um dos piores casos, tá? Você tem que pedir para o provedor desbloquear a porta, geralmente 80, a porta 80, ok? Ali no roteador, em casos específicos, e você liberando essa porta, você consegue fazer com que o inversor comunique com o portal, tá? Em alguns outros casos mais críticos, o sinal do Wi-Fi tiver com valor abaixo de 30%, ok? O nível do Wi-Fi vai ocorrer instabilidades. E também em casos que você tem uma rede, vamos dizer, local e você tem mais de 13, por exemplo, numa residência, você tem mais de 13 dispositivos conectados no Wi-Fi, o inversor de manhã vai se conectar. Em casos com Wi-Fi, vamos dizer, com uma banda muito utilizada, também podem ocorrer alguns problemas. Nesse caso, você tem que utilizar um repetidor de Wi-Fi. Claro, cada caso é um caso, mas na maioria das vezes a configuração ocorre sem problemas, ok? Um outro detalhe que eu queria falar aqui do Wi-Fi, falei da porta, da distância, não sei todos esses comentários, vamos continuar. Nós temos também um guia rápido para a solução de problemas no inversor e também se vocês quiserem contatar a PHB para solução de problemas e tirar qualquer tipo de dúvidas, fiquem à vontade. Esse guia rápido de solução de problemas, a maioria das vezes, auxilia vocês, mas nós temos nosso contato e estamos sempre à disposição para atendê-los. Muito bem, Rogério. Vamos entrar então na parte de perguntas e respostas. Tem bastantes perguntas interessantes que já estou vendo aqui o Guilherme, o Fábio, a Emily, a Biobats. Só quero comentar uma coisinha com todos vocês. É que, assim, para que o suporte, né, o suporte técnico da PHP consiga ser assim, entender o que está acontecendo com o problema, né? Sempre é pedido uma série de testes mínimos. Então, pessoal, por favor, colaborem com o suporte, façam esses testes, tirem as fotos que são necessárias. Eu sei que às vezes é um pouquinho chato, né? Está se deslocando, mas todas essas informações é igualzinho que uma consulta de um médico. O médico, quando você está com uma doença, o médico não vai ver sua cara e vai falar, você está com um problema. Ele vai pedir uma bateria de exames e com essa bateria a gente vai conseguir, o médico consegue saber o que está qual que é o problema com você, né? Mesma coisa com o inversor ou com qualquer componente, a gente precisa dessas informações. Então, é uma coisa de colaborar justamente para poder atender vocês o mais rápido possível. Bom, essa guia que o Rogério mostrou está disponível também para todos vocês. Entrem em contato com o suporte técnico, tá? Exatamente. Entre em contato com o suporte técnico, eles vão passar esse documento para vocês e guardem no celular, porque realmente ajuda muito na hora de campo, né? Porque às vezes a gente esquece alguns conceitos, né? Bom, agora tem esse vídeo também para assistir, mas pode ajudar justamente a facilitar esse trabalho, porque às vezes são coisas bem pequenas. Bom, Rogério, vamos com as perguntas, então, que tem bastantes aqui até organizei algumas. Primeiro, uma coisinha que não tem muito a ver com o tema, mas aqui o Fábio está perguntando por que nossos streaming box vêm com os conectores para baixo, né? Conectores na parte de baixo. Ok. Tá, então, boa pergunta. Por que a gente coloca todas as conexões para o lado de baixo, ok? A gente já, ali na nossa caixa, muitas caixas de mercado de string box nem possuem grau de proteção IP65, ok? Ali a gente possui esse grau de proteção. Então, se ligar no tempo e nem tem proteção contra raios UV. Então, nossos string box todos possuem proteção
IP65, ok? Grau de proteção IP65 e tem uma proteção contra raios UV. Porque a gente deixa ali o conector para o lado de baixo. Se você tiver respingos, vamos dizer que o cliente instala, passa os cabos CC e não veda ali com silicone, algum material vedante, além do PG, ok? E, vamos dizer, começa a chover nessa caixa. A gente não coloca para o lado de cima, que antes a gente até tinha string box para o lado de cima, mas alguns clientes, quando eles utilizaram o string box em condições, tá, com chuvas e, vamos dizer, ambientes mais agressivos, começou a entrar água pelo cabo e descer para o string box até danificar o string box. Então, por isso que a gente sempre coloca a entrada e saída sempre para o lado inferior, para não ter, geralmente, se o cliente esquecer de colocar essa isolação ali, vamos dizer, ali por silicone, para que não ocorra nenhum problema quanto a isso, de infiltração de água. Muito bem. O Daniel está perguntando, né, qual que é a tensão que deve ser aplicada no comissionamento. Eu vou te ajudar a responder isso aí, porque eu, como sou relator da revisão da norma, estou um pouquinho mais familiarizado. Pessoal, a NBR 16274, né, ele, dentro dos ensaios de categoria 1, que são os ensaios que todo mundo deveria estar aplicando já, ele fala justamente desse ensaio de resistência à insolação. Ele tem uma tabelinha onde mostra justamente como que você tem que, qual que é o valor esperado de resistência. Então, mais ou menos, como que se calcula isso? Você multiplica a tensão da string, né, por 1,25, né? E para o valor que você obteve, você vai ter que medir justamente, vai ter que aplicar uma tensão de 250, 500, 1000 volts, dependendo justamente como você está fazendo o ensaio, e para cada tensão tem um valor esperado de resistência. Então, é o jeito como se trabalha. O teste que o Rogério comentou, ele não substitui o ensaio de comissionamento, né? Só que, infelizmente, muitas pessoas, a grande maioria dos integradores, ainda não compraram um megômetro. É uma coisa que você vai ter que começar a utilizar também, porque auxilia bastante. Então, esse ensaio de tensão ajuda em campo. É uma forma de você identificar, mas não é um ensaio que, em todos os casos, vai conseguir identificar essa falha de isolação, tá? Bom, Rogério, tem uma pergunta também muito interessante aqui do Guilherme. Como que você pode identificar problema do disjuntor? Problema de disjuntor, você pode detectar da seguinte maneira, tá? Então, naquele problema ali que a gente pegou de falha, a gente já pegou um problema desse em campo, um problema bem pertinente, tá? Então, seria, o que acontecia? Era aquele problema de falha tensão CA. Um inversor de 60 kW começava a injetar, não injetava nem, vamos dizer, nem 1 kW e já dava sobretensão. E a gente não conseguia detectar de forma alguma. Como que você pode detectar essa falha? Vou te falar aqui um teste bem interessante que a gente conseguiu resolver esse problema. A gente, toda hora que esse inversor conectava, a tensão elevava e ele já desconectava. A gente não conseguia isolar esse problema. O que você pode fazer? Uma dica bem legal. Você desconecta o cabo CA do inversor, ok? Claro, você deixa o seu disjuntor desligado. Vamos dizer que o seu disjuntor está com problema. Você tenta ou pegar um secador de cabelo ou alguma carga bem pesada e você liga entre fase e neutro, claro, respeitando a tensão, tá? Você pluga ali onde é a saída do inversor, você vai fazer o caminho reverso, ok? Mede a tensão antes de ligar a carga e depois você liga a carga. Nesse caso que a gente pegou prático, a gente estava ligando uma carga por fase, quando a gente ligava o disjuntor, ok? Com ele, vamos dizer, sem aplicar a carga, estava 220. Aplicava a carga, ali a tensão já caía para 115 volts. Aí, como a gente descobriu isso? A gente veio medindo 15 volts voltando até a rede, ok? Então, no inversor desse valor, do lado de cima do valor dava esse 115 e para o lado de baixo do contato do inversor estava dando os 220. Então, aí você conseguiu descobrir, a gente descobriu onde era o problema no disjuntor. Muito bem. Daniel está perguntando, né? No caso de uma rede bifásica 220 com neutro,
tá? A saída do inversor deve ser conectada fase-fase e neutro ou fase-fase terra, né? Tem 3 caminhos saindo dos inversores monofásicos. Sim. Então, ali sempre tem esse problema, tá? Ali até no conector do inversor está escrito LN, line, neutro e terra. Mas o inversor, ele opera, ok? A tensão de referência dele ali, para ele operar, é 220 volts. Então, nesse caso, que nem isso é um lado do bifásico, tem mais casos. Você vai conectar um inversor em uma rede trifásica em Minas, São Paulo, que é 220, 127. Você vai conectar fase fase, ok? Para o inversor, tá, o que importa é ele sempre enxergar a tensão de 220 volts na saída dele, ok? Então você pode plugar ali sem nenhum problema entre fase e fase e o terra do inversor, bem importante, tá? Isso que a gente não comentou, bem importante se conectar o terra. Você não conecta o terra de saída do inversor, você encosta na carcaça dele, você vai tomar choque por causa dali do filtro de EMI de saída. Então, sempre conecta o terra do inversor e também você não vai conseguir detectar aquela falha isolação. Tá? Então, fase, em redes trifásicas, por exemplo, 380, 220, aí você liga a fase neutro, ok? Então, o importante é sempre ter atenção 220 na saída dos inversores mono, ok? Muito bem. A Evelyn está perguntando também uma pergunta relacionada a essas variações de tensões. É possível queimar um inversor, desculpa, o inversor não, os equipamentos elétricos do cliente por causa dessa queda de tensão ou por aumento de tensão? Então, dependendo de como está configurado o inversor e das cargas do cliente, então por isso que é sempre bom você fazer uma análise, por exemplo, aquela análise que a gente fez ali, a gente fez uma análise de uma ligação única, ok, da saída do inversor até o quadro rede. Essa conexão, o inversor, isso é um pouco complexo. Se na casa do cliente tem vários subquadros, você liga esse inversor num subquadro, a sua queda pode estar dando desse subquadro para outro quadro. Então, se você, por exemplo, habilita o inversor para 254 volts, que é tensão rural, ele vai proteger lá com 279,8 volts de saída de sobretensão. Então, o inversor pode chegar até essa tensão, se tiver equipamento. Dependendo da configuração do inversor e dos equipamentos da casa, poderá ocorrer a queima, tá? Mas o que você tem que fazer? Sempre usando essas práticas, né? Sempre verificar se o cabeamento do inversor até a rede atende, ok? Então, aquele cálculo ali da queda de tensão é bem importante. Você também tem que levar em conta o seguinte, né? O inversor, ele injetando, você tem que verificar o trajeto que ele está fazendo. Por exemplo, sai do inversor, vai para o subquadro, esse outro subquadro vai para outro quadro. Se as cargas já estiverem ligadas nesse primeiro subquadro e a tensão está elevando ali, pode ocorrer a queima, mas se o inversor, por exemplo, estiver configurado para 220, ele ali vai chegar em 242, ele protege em milissegundos, tá? Acho que sobre tensão menos que 200 milissegundos ele desconecta. Então, se o inversor tiver configurado para 220, não vai ocorrer essa queima. Ele vai desconectar antes. Muito bem. Rogério, o Daniel está perguntando o seguinte: ele tem um inversor de 60K que está instalado, né, com uma opção de limitação de potência, certo? Certo? Isso é porque os condutores que ele instalou já estão no limite. A pergunta é: essa limitação de potência tem alguma consequência na vida útil do inversor? Não, essa limitação de potência, ela até aumenta a vida útil do inversor, porque você está reduzindo, ok? O ponto mais, ele não está chegando, eu não sei qual o nível de potência que você reduziu, mas você vai até estar aumentando a vida útil do inversor. O que existe? Quando você limita a potência do inversor, ele não dissipa mais energia. Como que ele faz para controlar essa potência? Vamos dizer que você tem ali 60 kW pico ali na entrada de fotovoltaico, ok? O inversor, ele faz o que MPPT dele? Ele vai
vai buscando o máximo até chegar nesse 60K e começar a injetar e continuar a injetar na rede essa máxima potência. Quando você configura o limite de potência, o inversor automaticamente, vamos dizer que o senhor configurou para 50%. Quando o MPPT do inversor começa a subir aquela curva PV do módulo, tá? Vai subindo, subindo, subindo. Ele não vai chegar no pico, ele vai parar ali no meio, tá? Numa tensão maior de VMP e vai operar naquela faixa. Então, você não tem redução, você tem até aumento da vida útil do inversor, que ele vai operar com temperaturas menores. Muito bem. Deixa eu perguntar aqui. Estou organizando um pouquinho as perguntas justamente para seguir uma sequência lógica. Tem uma pergunta aqui, deixa eu achar ela. Rogério, você lembra qual que é a tolerância de temperatura do inversor 60K? Até qual a temperatura que ele consegue aguentar? Então, eu acho que o do 60K é até 60 graus ambiente, tá? E o derrate começa, o derrate ambiente, tá? A gente não está falando daquela temperatura do monitoramento. Aquela temperatura é temperatura de dissipador, tá? Então tem um delta entre temperatura dissipador e temperatura ambiente. Para ele operar com potência máxima até 50 graus, tá? Ambiente, ok? Temperatura ali ambiente de 50. E eu acho que a proteção sobre tensão, eu tenho que confirmar, mas eu creio que são 60 graus ali, Roberto. Muito bem. O Jefferson está perguntando também se é possível na linha de inversores trifásicos acompanhar a redução de potência monitorando a temperatura do dissipador. Então, o que ocorre? Isso já é feito no inversor, tá? É o derrete térmico. O que ocorre? A gente já fez esse teste em uma câmara climática da PHB, tá? Elevando a temperatura ambiente. Então, o que ocorre? O dissipador, se você acompanhar pelo monitoramento, às vezes talvez você se assuste, opa, chegou 80 graus aqui, chegou a 70 graus o meu dissipador, mas aí o que está ocorrendo ali, por exemplo, nos monofásicos que convecção natural, né? O que ocorre é que ele está medindo a temperatura do dissipador, tá? O inversor existe um delta entre temperatura ambiente e temperatura do dissipador. Então, vamos dizer que eu tenho 30 de delta, ok? Quando eu chego a 45 graus ali, se eu tiver 30 de 75 ali no dissipador, aí talvez ele entre no derrete térmico, entendeu? Então, mas você tem que tomar cuidado que cada inversor tem um delta, uma diferença entre potência, a temperatura ambiente e a temperatura do dissipador. Isso já é feito no inversor, você não precisa colocar nenhuma lógica a mais. Tá? O derrete térmico, essa redução já está implantada em todos os firmwares de todos os inversores. Muito bem. Deixa eu ver uma coisinha. Pessoas, agora como a gente está falando um pouquinho do tema de falhas, algumas outras perguntas eu vou ter que responder no particular, né? Quantos modos pode, não pode, isso aí são uma coisinha mais específicas. Agora uma pergunta, o Sérgio está perguntando sobre overload, né? No inversor. Qual que é o máximo que a gente pode colocar e quais são os riscos que acontecem no inversor a longo prazo? Se a gente ultrapassar essa... Na verdade, o sobrecarregamento, né? Ok, tá. Então, sobre o overload, sobrecarregamento, né? Aí você também tem que observar o custo-benefício, tá? Porque às vezes não vale. Claro, se você tiver, vamos dizer, falando do FDI ali, do fator de dimensionamento do inversor, o interessante ali, você trabalhar até, vamos dizer, 0,8 até, vamos dizer, 0,7 numa orientação leste-oeste de FDI, vamos dizer, de 30% a mais ali, vamos dizer, de potência PV em relação à potência CA, porque o seu custo nivelado de energia vai ter uma melhor combinação, ok? Então, o LCOE, então você, vamos dizer, quando o inversor pifar ou não, estressando o inversor, ok? O que vai acontecer? Você mesmo colocando, vamos dizer que você coloque 75 kW pico na entrada do inversor de 60.
A temperatura, claro que o módulo não vai entregar 75 kW, que vai ter ali as perdas térmicas, ok? Então, após, vamos dizer assim, que após, vamos dizer, ele perca 15% ali dessa potência de quilowatt-pico, essa potência vai entrar no inversor. O que vai ocorrer com o inversor? O inversor, ele vai ocorrer o quê? Essa energia, ele vai proteger como? Ele vai limitar na potência de saída ou na corrente de saída, ok? Um dos dois chegarem primeiro. Quando ele chega nesse patamar, vai ocorrer aquele efeito clipping, o ceifamento da curva de geração. Você vai ver que o seu inversor chega lá a 60, tá? O inversor de 60, na verdade, ele chega a 63,3 quilowatts na saída em 380, tá? Vai ficar naquele patamar reto. Então, quanto mais você sobrecarrega, mais o inversor eleva, tá? Ele reduz esse ponto que ele começa, vamos dizer, a chapar, ficar com essa potência constante. A redução da vida útil, vamos dizer assim. A redução da vida útil do inversor, claro que vai reduzir, mas não tão consideravelmente. O que reduz consideravelmente a vida útil do inversor, por exemplo, vamos pegar um inversor de 3 kW, por exemplo, um inversor de 3 kW, ele operando ali em 35 graus, vamos dizer assim, você pode passar de 20 anos de vida útil, ok? Estimada. Já ele operando a 45 graus, você reduz isso para 13, para ali em torno de 12 a 13 anos, ok? Então, o que ocorre? Se você conseguir, pelo menos, deixar um inversor num local, vamos dizer, não tão aquecido, a vida útil dele já vai subir bem mais, ok? Mas nesse caso do sobredimensionamento, isso aí a gente teria que fazer um estudo um pouco melhor, mas a vida útil do inversor ali, vamos dizer que, por isso que a gente dá um valor bem próximo. Se ele não ainda continuaria entre 12 e 13 anos, ele chapado, vamos dizer, com esse clipping o dia inteiro, assim, vamos dizer assim, de geração. Muito bem. Temos uma pergunta aqui, eu acabei de perder, um momentinho só. O Daniel está perguntando também uma coisa bem interessante, sobre a termografia, o uso de termografia ou de um termômetro infravermelho, como ele pode ajudar no comissionamento. Tá. Então, depois se também quiser completar essa, mas o que isso pode ajudar, vamos dizer. Mas esses testes você tem que fazer em condições, tá, que o inversor já esteja injetando potência máxima, tá? Não adianta você fazer termografia de manhã, onde o inversor não está injetando potência máxima. É interessante você fazer a termografia quando o inversor está, vamos dizer, estabilizado ali, meio-dia até 1 hora. Nesse período, você avaliar principalmente as conexões CC, ok? Também a CA, as conexões do quadro CA, todos esses locais onde pode ter problema de má conexão e às vezes até ocorrer algum incêndio. Uhum. Eu só vou dar uma dica para vocês, é que justamente isso. Eu já vi pessoas fazendo termografia com o inversor desligado. Não adianta fazer isso porque você não vai medir nada, não vai haver diferenças. Já vi pessoas fazendo termografia, por exemplo, de módulos fotovoltaicos nas primeiras horas de manhã. Também não adianta, porque aí, para ver essas diferenças, os problemas justamente com a termografia, o que você quer ver é diferença de temperaturas que não são explicadas na operação normal do componente. Então, o componente vai esquentar, né? Todo o corpo aumenta sua temperatura com o funcionamento, né? Mas temperaturas muito elevadas, né, que não são explicáveis aí pelo funcionamento normal, já nos mostram que alguma coisa está acontecendo. Pode ser um mau contato, pode ser um cabo que está dissipando muito calor, pode ter alguma falhinha aí, né? Então, sempre que vocês forem fazer essa análise, faça com o equipamento funcionando na máxima potência. No caso do fotovoltaico, dos módulos fotovoltaicos, inclusive a norma NBR 16274 te dá umas condições de irradiância mínima. No caso do inversor, é o que o Rogério falou.
deixa ele trabalhando numa potência mais elevada. Próximo do meio dia solar, você geralmente atinge essas condições. Tá? É uma dica muito importante. Agora, entre utilizar termômetro ou câmera termográfica, também você tem que ter muito cuidado. Porque assim como as câmeras, vou tentar falar assim uma linguagem mais simples, assim como as câmeras normais, as câmeras celular, falam de pixel, e pixel, afinal de contas, né, quando você tira uma fotografia, não influencia muito, né, na qualidade da fotografia, é a mesma coisa com equipamento. Você pode ter um equipamento muito bom, com uma quantidade de pixels térmicos muito bons, mas se você não saber utilizar o equipamento, você não vai tirar uma boa fotografia ou não vai saber interpretar os dados que você está obtendo, né? Então, termômetro, em alguns casos pode ajudar, mas não é tão fácil identificar um problema global. Câmera termográfica também pode te ajudar, só que quanto maior for a qualidade dessa câmera, você vai conseguir identificar com maior precisão aonde exatamente, qual é o ponto onde está esse aumento da temperatura e poder resolver ele em campo. Bom, Roger, eu acho que as perguntas, a maior parte das perguntas, tem só uma bem simplesinha, deixa eu achar ela aqui, sobre qual tipo de falhas você pode monitorar online? É a pergunta do Antônio. Como que você acessa essas informações? Ok, essas falhas online, tá? A gente já está preparando um portal novo, já há um bom tempo, eu sei disso, mas já vai ter algumas falhas mais detalhadas, mas o que você pode verificar? Online, o mais interessante, eu acho, para você monitorar, é você, claro, vamos dizer assim, que o inversor desconectou, aí você tem a barra, uma daquelas abinhas que é tempo real, ali ele mostra as falhas que ocorreram. Mas geralmente, vamos dizer, ocorreu uma sobretensão CA e você começou, vamos dizer, você viu que lá deu VAC failure, deu falha frequência, falha tensão. O que você faz para você analisar de uma forma bem mais coerente é na aba, ok, histórico. Nessa aba histórico, você clica no inversor que você quer analisar e ali você vê a variação de parâmetro por parâmetro. Então, você quer ver se a tensão da rede está subindo. Você pega, clica ali, coloca ali, vê o L1, se for monofásico, a tensão na fase 1, e você vê como que a tensão está variando com o tempo. Pode ver também a tensão de entrada do inversor. Vamos dizer que está tendo um sobreamento e caindo para valores baixíssimos, o inversor está desconectando por uma baixa tensão de entrada. Então, ou até se um dos MPPTs não está funcionando por inversão de polaridade, que a gente já pegou isso, remotamente você consegue ver. Então, é mais interessante você ir na aba histórico e procurando o motivo da falha, tá? Que geralmente uma falha, por exemplo, falha C, é muito mais interessante você olhar isso graficamente, você vê o que ocorreu na aba tempo real, depois você vai para a aba histórico e ali você vai procurando relacionado ao horário da falha, todas as grandezas relacionadas. Muito bem. Bom, pessoal, tem algumas perguntas que não são muito relacionadas ao tema. Depois, José Wilson, a gente entra em contato com você para responder essas dúvidas mais pontuais sobre número de módulos, sobre a parte da garantia, tá? E aí tem outras perguntas também que se me escapam, mas eu acho que a maior parte das perguntas já foram resolvidas. Agradeço todo mundo aqui pela participação, por ficar até o final, aprendendo e tirando todas as dúvidas possíveis. Rogério, algumas palavras aí de despedida? Eu agradeço a todos aí que participaram, ficaram até o final aí, obrigado. E é sempre bom contar com a presença de vocês aqui, sempre bom manter o contato, esclarecer as dúvidas para que quanto mais vocês aprendem, vamos dizer, vocês vão também ter mais negócios, vão fazer instalações melhores. Então, é uma via de mão dupla. A gente ajuda vocês, vocês ajudam a gente e nós crescemos juntos. Então, obrigado a todos pela participação. Muito bem. Bom, pessoal, próxima semana temos também mais um webinar. Vamos falar das estruturas de fixação sobre telhado, tá? É um tema que também muitas pessoas têm dúvidas sobre o assunto. Qual que é o hook mais adequado? Que coisas
por que às vezes o cookie fica na parte baixa da tela. Todas essas dúvidas a gente vai tentar resolver no nosso próximo webinar. Então, até a próxima quinta-feira. Um abraço para todos.